Fala galera, estamos em semana decisiva para The Walking Dead Dead City na sua segunda temporada, porque estamos na semana que a gente vai ver o season finale, e esse season finale, ele simplesmente prepara algo que... Eu inclusive fiz um vídeo aqui, antes do início da segunda temporada, sobre o Old Man Negan, sobre a gente ver novamente, né, aquele Negan que nos lembra lá atrás, aquele Negan lá do Santuário, de quando a gente o conheceu na história de The Walking Dead e tudo mais. Eu fui muito contra esse Old Man Negan, porque traduzia, cara, né, significava simplesmente assim, a gente pegar e esquecer a história de jornada de tudo que aconteceu, cara, com o Negan, principalmente em The Walking Dead, não essa reformulação que fizeram de abrir a caixa de Pandora do conflito todo de Negan e de Meg novamente, algo que estava ali resolvido, e pegar e, sabe, fazer modificações e trazer problemas onde as coisas estavam resolvidas, para fazer Dead City realmente ter vida e tentar achar uma maneira dessa história funcionar na sua primeira temporada. Então eu fui muito contra, cara, a tudo isso acontecer nessa segunda temporada ali, algo que já tava, sabe, começando a ficar desenhado no final da primeira temporada. Só que daí me veio a New York Comic Con, né, teve o painel lá de Dead City, e o Jeff D. Morgan falou que era algo que ele também queria ver, né, acontecendo, porque também era muito do que o fã gostaria de ver. O velho Negan, o Old Man Negan, e novamente com a Lucille, que pra mim daí foi, cara, algo que me deixou assim, ó, eu vou falar pra lá, cara, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto, cara, de ter uma nova Lucille, porque a representatividade da Lucille real, né, o Taco, dentro de The Walking Dead, ficou muito bem feito, cara, do porquê que ele quebrou a Lucille. Então por que, cara? Por quê? Aí veio a história dessa segunda temporada. E a história da segunda temporada, ela simplesmente conseguiu fazer com que eu visse realmente esses acontecimentos de uma forma diferente. Porque a história, ela não esqueceu a jornada do Negan. E a história também deixou bem explicado do porquê que a gente teria uma nova versão da Lucille. O Negan segurando a Lucille. E isso encaixou para mim muito bem dentro dessa história, que é uma história repetindo, cara, uma história coesa que tá funcionando para mim. Não vai ser a melhor história do universo de Walking Dead, mas é uma história que está funcionando e simplesmente sendo extremamente, infinitamente, a palavra que quiser usar, melhor do que foi a primeira temporada de The Walking Dead Dead City. E agora a gente chega nessa conclusão, a gente vai ter o Unidunité, a gente vai ter... Quanto que foi falado, né, nessa temporada aqui, as lembranças sobre... Ah, lembra, Niga, nós lá nos Salvadores, lembra aquela vez que tu pegou, usou a carne envenenada para matar quem tentou pegar lá no nosso santuário, né, o croata falando pro Niga, aquelas coisas todas. O Niga falando, pô, pegava lá, colocava a galera de joelhos lá para dar uma amostra para quem tentasse, né, fazer algo contra a gente e tudo mais. E ele promete nesse final de sétimo episódio ali que ele vai fazer isso porque estão vindo ali para matar eles. O Nick não tá, na verdade, querendo defender o grupo, ele não tá, na verdade, ali, né, querendo controlar ali, que ninguém chegue perto da produção toda do metano. Não é esse o intuito dele, porque ele entendeu o seu verdadeiro propósito agora também pelo que lutar. E a Jeanne representa isso para ele também. Ali. Esses fatores que aconteceram no episódio 7, né, a gente vê ali a Lucille aparecendo, a Anne, o Josh aparecendo pro Negan, fortalecem também essa questão toda de propósito para o personagem do Negan. Mas, ao mesmo tempo, trazem esse propósito com que tu deixe essa possibilidade de tu ter coisas que o Old Man Negan tinha dentro desse novo velho Negan. É praticamente isso. Porque a defesa, o ser violento, o ser estrategista, o pegar e fazer o que for preciso para proteger os seus, isso ele sabe muito bem. E o Jeff D. Morgan como Negan entende muito bem o ponto em que o personagem está e o que precisava também para conseguir levar essa jornada do personagem para um outro lugar ainda, porque ele vai ter sim essas questões todas, né, fortes que a gente conheceu do personagem desde lá de trás de The Walking Dead, ao lado de alguém mudado que sabe muito bem pelo que lutar e sabe muito bem o que ele não pode errar de novo. Por isso que o episódio 7 foi muito importante para fortalecer esse propósito. Por isso que trazer a Lucille de volta, por isso trazer a Anne de volta, é muito importante também para reforçar esse propósito. E tem no teaser, ele falando novamente, né, o Unidunité,
E, cara, teremos, obviamente, várias batalhas acontecendo nesse season finale. E uma delas é Negan contra Armstrong. Algo vai acontecer nessa batalha que pra mim vai deixar o Negan numa posição que daí vai jogar muito pro personagem da Maggie, mas a Maggie é um assunto para um outro vídeo. O que vai bater muito pra mim aqui nesse Negan? A gente vai ver ele usando a Solucille, novamente com esse potencial todo que o Negan tem com a Lucille, depois de tudo que a gente viu ali do porquê que ele estava querendo renegar. A diferença, sempre lembrando, cara, é o propósito agora. E a gente vai ver um forte confronto dele com o Bruegel, que pra mim é algo que remete do personagem do Bruegel, que é um personagem completamente com as, digamos assim, ó, um ponto de interrogação. Ele pode ir para qualquer lado. Ele é o personagem que é o jogador de The Walking Dead, Dead City, e ele pode simplesmente mudar novamente a aliança que ele tinha acabado de fazer contra a outra aliança que ele tinha feito. Mas a gente vai ter sim uma postura do Negan muito forte contra o Bruegel. A real batalha, o real momento que vai levar o confronto será realmente do Negan contra o Armstrong. Vai ser realmente contra quem controla essa tecnologia toda do metano, contra quem representa nesse momento a Federação Nova Babilônia, que precisa de algum jeito, de alguma maneira, matar o Negan, para fazer o que ele não tinha feito lá atrás e o que ele mentiu que tinha feito. E ele precisa dar um jeito nisso. E até esse momento todo, cara, vai ser muito massa ver novamente o Negan trazendo tudo isso que ele tem de potencial desse velho Negan com uma destruição que ele vai fazer de tudo para proteger os seus. E ele não vai, acho que de nenhum momento, brincar com se entregar para algo que ele conhece muito bem. Isso também é muito importante dentro dessa jornada do personagem. Ele não se entregar para tudo de ruim e podre que leva, como se fosse um grande, né, lado negro da força, dentro né, dessa vingança, desse ódio, tudo que leva, como a gente já viu no passado. O personagem ele conhece muito bem esse caminho. Ele sabe muito bem quais são as consequências. E ele não vai cometer esse erro de novo. Por isso que o propósito é muito importante para que esse Old Man Negan tenha tudo aquilo que a gente viu lá atrás, só que usando com um propósito diferente. E aí, galera, se preparem, porque assim, ó, vão ser aqueles momentos que vão nos, obviamente, trazer lembranças ruins para, né, para o que o Negan fez com outros personagens que a gente gosta tanto, mas agora ele realmente tendo esses momentos todos para usar contra quem está ameaçando quem ele ama. E isso vai ser uma destruição muito, muito bem feita, que é pelo menos o que eu espero que aconteça, né, nesse season finale aqui. A gente vai ter esse Old Man Negan reformulado, ou seja, a gente vai ter um New Old Man Negan acontecendo. É o velho Negan, mas reformulado. É o novo velho Negan que a gente vai ver aqui. Galera, coloque mais nos comentários o que vocês esperam do Negan dentro de The Walking Dead City, dentro desse momento que a gente vai ter, concluindo essa segunda temporada aqui. Lembrando que tem vídeo saindo todo dia, porque a gente está em semana final de The Walking Dead City. Coloque nos comentários, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.